Eu acho que a minha frase final, né, sobre esse tema que a gente abordou aqui é conhecer sua doença, conhecer a endometriose, faz parte de você participar do seu tratamento e da condução do resto da sua vida com uma doença que você vai conviver, porém, você consegue conviver pacificamente. Bem-vindos a mais um podcast do EndoLife. Hoje estou aqui juntamente com a doutora Mariana Pinheira e com a nossa convidada de honra, a doutora Catiane Lustosa, uma grandíssima amiga de Fortaleza, que a gente vai bater um papo aqui com vocês sobre a origem da endometriose, por que a endometriose ocorre. Cati, obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui, apoiando o EndoLife. Acho que é um projeto inovador, único e que vai crescer cada vez mais, principalmente com as parcerias que a gente está montando, né? E cada vez levando mais informação para os pacientes, é isso que importa, né? Educação em saúde e sermos promotores disso, né? Então, é uma honra estar aqui com dois grandes amigos nesse projeto tão bom. Mari, fala um pouquinho também, só eu estou falando aqui. Bem-vinda, Cati. É realmente uma honra ter você aqui. Acho que a gente tem a oportunidade de ter contatos com diversos profissionais, formar diversos amigos e essa questão da gente ter gente de diversas partes do país faz com que a gente amplie e divulgue cada vez mais a endometriose. Eu acho que esse é o objetivo do podcast, né? É a gente transmitir essa mensagem de forma clara e ter essa rede de contato cada vez maior em toda a parte do Brasil. Né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de onde vem a endometriose. Joia, então assim, é importante a gente entender a origem, né, ou pelo menos compreender um pouco de onde vem a endometriose, porque isso pode causar até muita angústia nas pacientes, né? Então, se a gente olhar na literatura médica, né, os estudos que são publicados, ter dúvida desse diagnóstico causa sofrimento e depressão em até 30% das pacientes, então é um número muito elevado. Então, essa angústia, ela pode causar e impactar diretamente na qualidade de vida. E não saber por que desenvolveu, o que está acontecendo, será que é uma culpa dela, né? Será que foi algo que ela fez que desenvolveu essa doença? Pode causar realmente esse sofrimento, essa sensação de esgotamento e de frustração. Então, por isso a importância da gente entender, né, o porquê que a endometriose surge. E aí são vários os aspectos, né, que a gente tem que saber antes de entender o porquê que ela foi crescendo ali em você. E existem várias teorias, né? E eu brinco quando eu converso com as minhas pacientes que não existe uma teoria única, né? Ai, pronto, então é porque aconteceu isso com o seu corpo, que desenvolveu assim, e surgiu esse cisto, ou surgiu a endometriose intestinal. São várias teorias e cada uma delas elas se complementam para criar esse aspecto e de surgimento da endometriose, né? E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, assim, muito resumidamente, para todo mundo entender, e depois a gente vai entender por que nenhuma explica, né? Nenhuma explica sozinha o surgimento da endometriose. Então, existem vários aspectos. Primeiro aqui, a endometriose é o endométrio, que é a camada interna do útero crescendo em outro local, né, fora do útero, pode atingir alguns órgãos, principalmente ali ao redor do útero, né, que é o intestino, a bexiga, o ovário, a trompa. E aí, antes a gente pensava que só a menstruação retrógrada, ou seja, menstruar pela trompa, cair esse endométriozinho na cavidade e lá ele ficar e crescer, era uma explicação lógica. Mas a gente viu que muitas mulheres menstruam pela trompa, entra esse sanguezinho lá na cavidade e nem todas desenvolvem endometriose. Então, essa teoria sozinha, ela não explica. Mas ela explica que essa célula pode ter chegado lá por conta disso. Além disso, a gente tem também alguns trabalhos, alguns estudos que mostram que algumas células elas podem se modificar e se transformar numa célula de endométrio.
E aí é o que a gente chama de metaplasia. E essa metaplasia é essa mudança de uma célula que era normal daquele local, por exemplo, uma célula de ligamento ou uma célula lá do intestino, então ela se modifica e surge ali como endométrio e cresce como endometriose. Existem também as explicações das teorias genéticas e teorias imunológicas, ou seja, a gente tem algumas mutações, alterações do nosso gene que mostram, que levam a paciente a desenvolver essa endometriose, ou seja, desenvolver esse endométrio naquele local que não é o local correto dele, que seria o local intrauterino, dentro do útero, em outros locais, e infiltrar e invadir o tecido. Então, essas alterações genéticas podem levar a isso. Outra explicação que é muito importante é a explicação imunológica. Tá, então eu tenho um endométrio que cresceu ali ou porque modificou a célula, ou porque eu estava predisposta geneticamente falando, ou porque caiu ali na menstruação retrógrada. E por que meu corpo não limpa essa célula, já que é uma célula que não era para estar naquele local? Então, a teoria imunológica, ela diz isso, assim, essas pacientes, elas têm uma alteração em algumas células que seriam de nossa defesa e que não conseguem, entre aspas, matar aquele endométrio errado, né, no local errado. E também as teorias de invasão, né, que são modificações de algumas citocinas, algumas substâncias que induzem essa invasão do tecido que não era para invadir aquele local. Então, quando a gente vai explicar ali o que é a endometriose, na verdade verdadeira, pode ser a junção de várias dessas coisas associadas e que individualmente aconteceu com cada uma. Por isso que essa doença é tão multifacetada, né? Ela não é igual para cada paciente. Então, tem paciente que tem uma lesão mais leve, tem uma paciente que tem uma lesão mais grave, tem paciente que tem só no ovário, tem paciente que tem no intestino, na bexiga, em vários locais, tem paciente que desenvolve em outras áreas do corpo. Então, se eu for explicar para cada uma, vai ser a junção de várias dessas teorias individualizada para cada paciente. Acho muito bom isso. Eu lembro no meu doutorado, em 2014, acho que o segundo ou terceiro slide era justamente uma linha do tempo com as teorias etiopatogênicas da endometriose, né? Então, falando de menstruação retrógrada, falando de metaplasia imunológica, genética, e hoje a gente tem tanta coisa a mais, né, que a gente fala da milerianose, eu tenho dificuldade até de falar essa palavra. A gente tem a epigenética, a gente tem o estilo, né, o estilo de vida, tem tanta coisa que pode influenciar na formação ou não da endometriose. E tanta coisa que a gente nem sabe ainda, né? Porque se a gente for pensar, né, nessa questão epigenética e na suscetibilidade, né? Então, se a gente for pegar e mapear assim, geneticamente todas as pacientes, né, todo mundo, assim, muitas podem ter a mesma alteração genética, a mesma delação, né, a mesma alteração do gene, mas a manifestação daquilo não é igual, né? Então, essas alterações do seu estilo de vida, de um estilo de vida mais de estresse oxidativo, de inflamação, eles podem levar também ao aparecimento. Então, realmente é algo que precisa ser cada vez mais estudado para a gente entender, né, quem são aquelas que têm mais fatores de risco e conseguir prevenir, né, o processo inflamatório e todo o dano que essa doença leva às pacientes. Uma associação que eu costumo fazer de algo que já é bem definido, por exemplo, é o câncer de mama ou de ovário, né, as mutações BRCA1 e 2, que quando a gente faz essa pesquisa, a gente sabe que existe um alto risco de desenvolver, mas a gente não afirma, não tem uma certeza de que a pessoa vai desenvolver aquele câncer, né? A gente ainda não tem esse exame para endometriose, mas a gente sabe que, por mais que exista, como você acabou de dizer, por mais que exista uma predisposição genética, a mãe da paciente teve, a irmã teve, a tia teve, a gente sabe que é uma predisposição, isso não é uma certeza, não é uma sentença de que vai ter. Eventualmente, o estilo de vida
né, alimentação, tabagismo, estresse, sono, a prática de exercícios físicos, tudo isso pode interferir na manifestação ou não da doença ou dos sintomas. Exatamente. Então, e existem, assim, vários estudos, né, Patrick e Mariana, que falam um pouco desses fatores de risco, né, que já tem algum estabelecimento ali de algumas predisposições, né, você ter várias menstruações, né, ou seja, ciclos mais curtos, né, predispõe a esse aparecimento maior, né, das pacientes que têm desenvolvimento de endometriose, ter uma menarca mais precoce, né, com idade mais jovem, uma menopausa mais tardia, ou seja, uma exposição maior aos ciclos menstruais, né, a essa descamação do endométrio, ela pode ter realmente um impacto ali como fator de risco. Mas além disso, né, não só isso, mas esse estilo de vida hoje é o que a gente está mais tentando estudar, né, dentro não só da parte genética, mas também do que o gene produz, né? Que são as proteínas, que são as citocinas, os metabólitos. Então, da onde o gene sai, né? Até a produção dessas outras coisas que influenciam em todos os processos inflamatórios de qualquer doença que a gente desenvolve, que é importante e que a gente ainda não tem resposta, né? Porque, como eu falei no começo, é uma doença com muitas faces, né? É uma doença que não se explica apenas com um tipo de teoria e nem a gente não consegue também tratar essas pacientes de uma maneira só. Então, por isso a importância da individualização, de escutar a história, de entender as influências, né, tanto da vida pessoal daquela paciente, do estilo de vida que ela tem, da parte emocional, da parte de alimentação, né, de todo o processo que é da vida dela, para entender como aquilo ali influenciou e influencia diretamente na qualidade de vida dela. Então, acho que a grande importância da gente entender, na verdade, é compreender a si mesmo, né? Não compreender apenas a teoria do que surgiu com você, mas como eu posso lidar com aquela doença de maneira a entender o dano que ela pode me causar e, com isso, eu ser partícipe do meu tratamento e da minha condução na vida, né, no resto da minha vida. Eu acho que o grande desafio da gente conseguir entender de onde vem é você também entender como que você faz para tratar, porque é exatamente isso, é uma doença multifatorial. Então, quando a gente fala no tratamento, é um tratamento desafiador, porque você tem que mudar estilo de vida, você tem que reavaliar como está a sua atividade física, o que você come, o quanto que o estresse te impacta. Então, na verdade, quando você conversa com a paciente em relação ao tipo de tratamento, é exatamente isso, você compartilha também a responsabilidade do tratamento, porque por mais que a gente entre com medicação, por mais que a gente faça um tratamento que tenha uma parte medicamentosa associada, se a gente não mudar a qualidade de vida, isso é super importante, e eu enfatizo em toda a consulta, se a gente não mudar a qualidade de vida, o que a gente faz, se a gente não tiver um olhar crítico para aquilo que pode causar uma piora dos sintomas, a gente não vai conseguir ter uma melhora 100%, 90%, a gente vai ter sempre melhoras parciais, né? Então, eu acho que compreender tudo isso também é fundamental para você entender qual a importância, a ação de cada paciente, o que ela pode melhorar. E acho que isso é uma pergunta que eu sempre faço. O que você acha que você pode melhorar em relação à alimentação, em relação ao estresse? Como você acha que a gente pode manejar melhor isso? Então, eu acho que o desafio dessa doença é que você tem que mudar o seu estilo de vida. Exato. Isso é muito mais difícil do que qualquer outra coisa, né? É tão importante isso. Hoje eu atendi uma paciente super jovem, 20 anos, e ela tinha uma lesão já profunda, enfim, mais pequena, muita dor, né? Toda a característica mesmo da endometriose, e ela não queria tanto usar hormônio o resto da vida, né?
E aí a gente conversando, eu disse, mas vamos lá, como é o seu estilo de vida? Né? E ela dizendo, eu como muita besteira, enfim, não tenho tempo para exercício e tal. E eu disse assim, então a gente vai ter que traçar metas, porque como eu posso melhorar o processo inflamatório que gera a endometriose gera, que ela impacta em outras condições, como síndrome do intestino irritável, como síndrome da bexiga dolorosa, que são doenças inflamatórias correlatas. Como eu vou melhorar o processo inflamatório gerado por todas essas doenças se eu estou dando mais inflamação? Então, assim, é contraditório. Então, eu tenho que te encher de remédio para poder melhorar uma coisa que você pode melhorar com o seu estilo de vida. Então, vamos fazer assim, vamos combinar. Eu vou diminuindo teus remédios enquanto você melhora o teu estilo. E aí, quando você faz a paciente entender a importância dela participar ativamente do processo terapêutico dela, muda muito o prognóstico dessa doença, eu acho. Então, acaba que você melhora, impacta e evita o desenvolvimento, por exemplo, de uma dor pélvica crônica, que para mim é o grande vilão assim da endometriose, né? Não só a infertilidade, mas a dor pélvica crônica em si, porque ela se torna muito pior, né? Quando a gente não consegue reverter ou evitar antes do tempo, né? Então, isso faz a paciente entender e melhorar a participação dela, né? Como um agente promotor da própria saúde. Acho que uma coisa interessante, que a gente até estava falando aqui no offline, antes de começar a gravação, sobre mudanças de estilo de vida, né? Então, eu já passei muito por isso, você também, Kátia. E quando a gente vira protagonista disso, a gente enxerga a importância disso, a gente vê a grande diferença que vai fazer na nossa qualidade de vida, né? Não é uma questão estética, porque isso a gente não tem opinião, existem opiniões diversas, mas é uma questão de saúde. Né? Então, a partir do momento que você opta por um estilo de vida mais saudável, com uma dieta mais equilibrada, com a prática de atividade física, né? E não é uma dieta, literalmente, é uma reeducação alimentar, como você mesmo estava dizendo antes, a gente consegue ter diversos benefícios, não só em relação à endometriose, mas em relação a diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, tudo mais. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir mostrar isso para a paciente. E como você disse, a gente conseguindo mostrar para a paciente e convencendo ela da importância disso, dela ser protagonista no seu tratamento, a gente consegue ter muito mais eficácia e a gente consegue englobar muito mais as diversas teorias etiopatogênicas da endometriose. Exatamente. E elas acabam se complementando, né? Porque quando você explica como surgiu, o que é que aconteceu, né? Toda essa teoria que a gente acabou de falar no início, elas, então é por isso que quando eu como tal coisa que é mais inflamatória, eu tenho um pouco da piora da dor, e quando eu como menos, quando o exercício que libera endorfina, e aí melhora, né, diminui o estresse oxidativo. Então agora... E aí elas começam a pensar retrospectivamente. E também a fazer escolhas, assim, porque às vezes é isso, eu vou viver sem comer aquilo que eu amo, ou que... Não, então, mas é você entender que aquilo que você comeu, ou que você fez, ou que deixou de fazer, vai gerar uma dor, vai gerar um sofrimento. Então, não é a escolha, né? Assim, então isso aqui, nesse dia eu posso, eu tomo isso, nesse dia eu já não quero. É participar, né? E não apenas ser passiva, né? Então eu vou tomar um remedinho e acabou, então eu vou fazer uma cirurgia e pronto, e aí se deixar levar só por isso, né? Então acho que é importante você participar ativamente do seu processo de terapia mesmo, né? De terapêutico. Eu acho que traz menos angústia, né? Quando você começa a entender aquilo que você pode fazer para melhorar, e você começa a entender que você também consegue fazer coisas que melhoram, te dá menos angústia em relação ao que vai acontecer, né? É óbvio que não é uma matemática, mas ao mesmo tempo que você começa a ver resultado daquilo que você faz, você fica com menos medo da doença. E aí isso te traz uma maior aceitação, e você consegue lidar melhor com a doença e viver bem com ela, né? Que é isso que a gente quer sempre com o tratamento, fazer com que a paciente viva de maneira
boa, com qualidade de vida, tendo a doença, sabendo que é uma doença crônica, né? E essa coisa do impacto da doença crônica, ela é muito cruel, né? Então, elas sempre, as pacientes chegam muito angustiadas, né? Porque leem muito, se informam, né? E aí acaba vendo o lado pior, né? Ela nunca vê o lado melhor, ela sempre vai ver o lado pior. E aí eu brinco assim, dizendo que doença crônica, ela não deve impactar negativamente na sua vida, né? Ela deve impactar em mudança de vida e ela deve impactar em entendimento ao longo da vida. Então, a gente não pode pensar na endometriose apenas como um quase diagnóstico de pronto, agora sou infértil e vou morrer de dor para sempre, né? E eu vou ter que tomar um remédio que talvez eu não quisesse para sempre. A gente tem que pensar como a gente pode participar e como a gente pode modificar o nosso estilo, a nossa vida e conviver com essa doença, mas de maneira pacífica com ela, né? Então, eu acho que isso é o que é o mais importante. Entender a doença, participar do tratamento e conviver pacificamente com ela, e não como um mártir, né? Não como algo que martiriza a pessoa. Perfeito. Eu acho que ficou bem interessante o modo como a gente fez essa abordagem aqui, porque se a gente ficasse somente falando de teorias etiopatogênicas, né, e talvez ficasse uma coisa cansativa que as pessoas desligassem aqui em 2 minutos de podcast. E eu acho que é muito interessante a gente ter feito esse link dessa característica multifacetária da endometriose com a clínica e com o tratamento, né, com a importância de tudo isso. E, Kátia, eu queria que você deixasse uma frase final aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Eu acho que a minha frase final, né, sobre esse tema que a gente abordou aqui é: conhecer sua doença, conhecer a endometriose, faz parte de você participar do seu tratamento e da condução do resto da sua vida com uma doença que você vai conviver, porém, você consegue conviver pacificamente. Então, acho que essa é a minha mensagem final, assim, para todas as mulheres e para quem está nos assistindo aqui, nos escutando. Maravilha, maravilha. Acho que ficou muito legal. Mari, mais algum comentário? Não, só queria agradecer. A Catiane sempre é uma pessoa que a gente pode ficar horas conversando, né? Mas com certeza ela vai participar de outros podcasts com a gente e é sempre bem-vinda aqui. Obrigada, gente, Kátia, pelo convite. muito obrigado. Pode ter certeza que não só podcast, mas diversas ações aqui você vai estar com a gente, com certeza. Não, eu sou fã da Endolife, eu já disse, repito e falo para todo mundo que quiser ouvir, assim, gosto demais do projeto, não só porque vocês são meus amigos, assim, do peito, e eu digo, rapaz, assim, é distante, né? A gente mora em outra cidade, outro estado, mas para mim é como se eles morassem do meu lado. Então, eu confio muito nesse projeto e me sinto parte dele. Então, me convidem mesmo que eu faço. Maravilha. Muito obrigado. Vou encerrar aqui, tá bom, gente? Um beijão. Beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.